Amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu quero compartilhar com os meus irmãos hoje uma parte do livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. 16, uma passagem um tanto conhecida da igreja, que fala sobre Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. É um texto bastante conhecido, mas é muito importante, irmãos, para todos nós, o estudo da palavra de Deus. É um manancial. E esse texto aqui, a parte desse texto, desse capítulo, que vai do verso 1 até o verso 13, ele é cheio, carregado de muitos ensinamentos. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Louvado seja Deus. Já começa o texto, a epígrafe, nos ensinar algo, né? Nós sempre ouvimos uma frase que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aqui quem mandou foi Deus. E Samuel, como um homem que tinha temor a Deus e obediência a Deus, ele obedeceu a ordem do Senhor. Diz assim o primeiro versículo: então disse o Senhor a Samuel. Quem disse a Samuel? O próprio Deus. Deus ainda fala com a sua igreja, irmãos. Deus ainda fala com o seu povo. Muitas vezes o homem, o cristão, o crente, que não ouve a voz de Deus, mas Deus ainda está falando com o seu povo. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Nós observamos aqui, irmãos, que essa rejeição de Deus não é uma rejeição para a salvação, mas é uma rejeição para o cargo de rei, para o ministério. Isto é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus confia em nós. Deus tem confiado em seres humanos, nós tão falhos aqui na terra, mas nós temos que ter o discernimento de tão grande e importante é a chamada de Deus para a nossa vida. Deus não lança fora ninguém que vá a Ele. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escrevendo em uma das suas cartas, que nós temos que ser obreiros aprovados. E aqui nós observamos que Deus não aprovou o reinado de Saul, a ponto de o rejeitar. E diz assim, o versículo segue: enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Jessé era o pai de Davi, que morava em Belém, por isso que diz belemita. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei,
no meio dos irmãos, Deus já tinha escolhido, me tenho provido, Deus já tinha escolhido, já tinha batido o martelo, Deus já tinha escolhido a Davi. Não foi um ato de repente ou de improviso. Deus já tinha observado em Davi um homem segundo o seu coração. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Os irmãos observam que Saul, ele tinha dado lugar para a carne, a ponto de o próprio profeta Samuel ter um certo temor de que quando ele fosse ungir a Davi e Saul ficasse sabendo disso, poderia então Saul querer perseguir a Samuel. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E eu te farei saber o que hás de fazer. Veja, meus irmãos, que aqui dentro, por trás das entrelinhas dessa parte do versículo, nos ensina algo profundo, que a obra de Deus é Deus que dita a maneira que deve ser feita. Muitas pessoas acham que as coisas devem ser como eles querem que seja, e por isso que muitos se decepcionam, se embaraçam com coisas dessa vida, porque quem tem a maneira, a fórmula, o agir, como será feito, de que maneira será feito, só Deus. Deus que nos conduz, que tem a direção para nós. E segue o versículo: e ungir-me-ás a quem eu te disser. Louvado seja Deus. Não há aqui uma afirmação de que Samuel teria que ungir o mais capacitado, o mais letrado, ou aquele que falasse melhor, ou que tivesse dons, ou uma capacidade maior do que os outros. Não. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Louvado seja Deus. Segue o versículo 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Outra coisa importante, irmãos, aqui. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Temos que fazer, irmãos, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. O servo de verdade, aquele que é servo, ele já não faz mais a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor. E veio a Belém, aonde Jessé morava com a sua família. Por isso que o texto fala, Jessé o belemita. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? Irmãos, outra coisa profunda. Vejam o respeito e o temor que aqueles homens anciãos davam ao profeta Samuel. Eu me lembro que no princípio da minha conversão, como nós respeitávamos o pastor, o líder da igreja. Me lembro que quando o pastor chegava na nossa casa, a gente
ficava ali tentando fazer algo que o agradasse, né? A gente já ia, se tivesse meio despreparado, já lá se colocava uma roupa melhor, e não estou dizendo mas aquela preocupação, né, com a televisão, né, aquele respeito, aquela consideração, já procurava servi-lo com um café ou tantas, né? Então assim, irmãos, nós devemos respeitar os nossos líderes. Nós devemos honrar a nossa liderança. E disse ele, quem? O profeta Samuel: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, vim adorar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificai-vos. Não era de qualquer forma que poderia alguém sacrificar ao Senhor. Tinha que santificar primeiro a sua vida. Tinha que santificar primeiro a sua vida. Como é que nós temos feito a obra de Deus? Será que nós temos santificado a nossa vida, a nossa conduta, a nossa maneira de ser? E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Era um moço forte, formoso. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Meus queridos irmãos, a escolha é de Deus. Deus não está preocupado com a aparência ou com aquele que é capacitado, porque é Ele que capacita, Ele que fortalece, Ele que levanta. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Não é o nosso querer. Muitos até querem, mas a vontade que impera é a vontade de Deus, é a escolha de Deus. Porque nós, homens, nós enxergamos somente a aparência, aquilo que está diante dos nossos olhos, mas Deus conhece o coração, Deus sonda o coração de cada um. Às vezes nós até ficamos, poxa, que bênção, mas Deus conhece o coração. E às vezes aquela pessoa que nós não daríamos crédito, que está passando despercebida, que alguns até acham, né, não ter tanta importância, é esse que Deus tem escolhido para ser usado por Ele, para ingressar nas fileiras, para ser obreiro aprovado na casa de Deus. Que maravilha! Disse mais Samuel a Jessé: acabaram
Acabaram-se os mancebos? Olha a pergunta. Deus ainda está perguntando nos dias de hoje: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os vasos? Aqueles que estão dispostos a serem usados por Deus para fazerem parte da grande obra de Deus aqui na terra? E disse Jessé: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Naquela época, irmãos, apacentar ovelhas não era assim um ofício importante como fazer parte do exército de Israel, né? Como alguns outros filhos de Jessé que já faziam parte do exército de Saul. E ele era ainda Davi o menor, e ele apacentava as ovelhas. O que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer? Será que você ainda está fazendo aquilo que Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? Eu tenho me esforçado, irmãos. Já estamos, pela misericórdia de Deus, na terceira igreja. E quando Deus nos chamou para a obra, éramos bem novos, eu e a minha esposa, a digníssima esposa. Eu tinha apenas 23 anos de idade. A minha esposa tinha 18 anos de idade. Hoje já estou chegando aos 43. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós estamos ainda fazendo a obra de Deus, na posição que Deus nos chamou. Então mandou em busca dele e o trouxe. Aqui tem algo profundo que eu quero falar com vós, na verdade, nessa oportunidade. Davi estava lá no campo, noite e dia, fizesse calor ou fizesse frio, mas ele estava na posição que o seu pai o colocou como pastor de ovelhas. Ele estava na posição de cuidar das ovelhas de seu pai. Ele estava na sua função. Ele não saiu da posição. Se ele tivesse saído da posição, se ele tivesse deixado ali as ovelhas, aquilo que ele tinha que fazer, o seu compromisso, e tivesse, quem sabe, para outros lugares, né? Deus não tinha achado ele na posição. Quando fossem buscar ele, a mandado do profeta, não teriam encontrado ele, mas encontraram ele porque ele estava na posição de cuidar das ovelhas de seu pai. Com certeza, ele fora tentado por diversas vezes para sair da sua posição, mas ele permaneceu na posição, no seu compromisso que ele recebeu de seu pai. Quem sabe ele foi tentado quando apareceu o urso, que a Bíblia diz que ele matou o urso, quando matou o leão. Ele foi tentado abandonar aquilo ali. Imagina quando o frio batia, o vento forte batia nele. Quando chovia, o orvalho descia. Quando a solidão apertava no seu coração. Quando ele lembrava que todo mundo estava lá na casa de seu pai. E ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Com certeza,
diversos fatores vieram contra ele para fazerem ele sair da posição. Mas o que observo na vida de um homem e de uma mulher de Deus, que tem uma chamada e tem uma vocação, e essa pessoa de verdade faz por merecer essa vocação, é que nada nessa vida o abala e o faz sair da posição que Deus o chamou. Pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir as enfermidades, pode vir as perseguições, pode vir a solidão, mas ele estava ali na posição. E ele podia ter desculpas para muitas coisas. Ah, meu pai, mas só eu. Ah, o Senhor não me dá valor. Ah, o Senhor não me vê. O Senhor não vai me... Não. Ele, irmãos, quem tem uma chamada de Deus de verdade, ele não está preocupado que se alguém está vendo ele ou não, que alguém está levando para ele lá um chazinho quente ou não. Não. Ele está preocupado em estar na posição que Deus chamou ele para estar, que Deus colocou ele para estar naquela posição. Louvado seja Deus. Aí, então mandou em busca dele, que o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Poderíamos falar sobre isso aqui, né? De boa presença, formoso semblante, mas vamos ao pensamento de estar na posição que Deus chamou. Aí, o Senhor fala agora com Samuel, quando trazem até a presença de Samuel, quando trazem a presença de Samuel. Meu querido, minha irmã, meu irmão, Deus sempre vai usar um homem para te abençoar. Deus vai usar sempre alguém para você ser abençoado. Davi foi ungido por Samuel. Se Davi não viesse a ordens de Samuel, estar na presença de Samuel, nunca que Davi seria ungido a rei. Entenda isso. Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aí Deus fala com Samuel, esse Samuel, unge ele como rei, porque é este aí que eu escolhi. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Oh glória! O sofrimento é solitário. As batalhas que nós travamos muitas vezes é só nós mesmos, não precisamos ficarmos falando para ninguém ou demonstrando isso para outras pessoas. Silêncio, mantenha a aparência, permaneça quem você é de verdade. Mesmo que esteja doendo, mesmo que a luta é grande, permaneça quem é você de verdade. Mesmo que você esteja travando uma grande batalha, e só você e Deus saiba, mas permaneça quem é você de verdade. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, porque a honra de Deus, aleluia, é no meio de todos, para que vejam como Deus honra aquele que se humilha, que obedece, que paga o preço, que suporta a provação. Deus unge no meio dos irmãos, para mostrar que Deus tem recompensa para aquele que é fiel. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Louvado seja Deus. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus amados,
que nós venhamos ser ou tentar ser como Davi, imitar a Davi, mantermos a nossa posição, ficarmos na posição que Deus nos colocou, honrando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, obedecendo os nossos superiores, fazendo o nosso melhor, mesmo que ninguém esteja vendo, suportando o sofrimento, as lutas, mas ali sempre sendo aquela mesma pessoa, de que quando Deus nos chamou para a sua obra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus Cristo.